em todo o tempo. É bom também saber que na ausência os irmãos são abençoados. Amém? E tiveram convosco aqui também o pastor Mário. Mas mesmo não tivesse cá ninguém de fora, temos uma prata da casa que está bem polida, bem refinada e que tem muito para dar e muito para ministrar também aos corações do povo. Amém? Por isso quero agradecer a todos aqueles que têm feito esse ministério no nosso meio, agradecer ao Grupo de Louvor, agradecer à liderança da igreja, agradecer a todos aqueles que servem fielmente na casa de Deus. Amém? Porque o facto de servirmos a Deus, mas servimos a Deus através da vida uns dos outros. Amém? E estamos aqui para ministrar, e sempre que alguém sobe aqui para ministrar, claro que às vezes não, para uma pessoa que já prega regularmente, às vezes pode não ser tão difícil, mas para aqueles que nem sempre o fazem, subir aqui para pregar exige uma dose emocional, psicológica, espiritual e às vezes mais tempo de preparação. Por isso temos que dar honra a quem honra com o seu esforço. Os irmãos acreditam nisso? Acho que temos que o fazer. Honrar a quem anda com as carrinhas, a quem está no som, na multimédia, a quem está na super igreja, àqueles que são os chamados trabalhadores anónimos, que não dão nas vistas, mas que fazem com que nós possamos ser vistos. Amém? E como igreja temos que aprender a libertar da nossa boca palavras de honra também, porque para dizer às vezes aquilo que ainda não foi feito, todos nós dizemos, mas também precisamos dizer aquilo que está a ser feito. Amém? E agradecer a todos os irmãos que têm que fazer a barba de manhã, lavar os dentes, pôr a placa, não é? Sair das vossas casas e vir à casa de Deus. Porque se os irmãos não viessem, isto era uma grande chatice. Ou não era? Já imaginou que é eu aqui a pregar para uma sala vazia? Isto não é para todos. Apesar de que eu conheci um pastor que durante 3 anos pregou para uma sala vazia. As únicas pessoas que estavam sentadas eram a mulher e os filhos. E durante 3 anos fielmente pregou para uma sala vazia. E ao fim de 3 anos, Deus trouxe um avivamento. E aquela sala encheu-se assim. E passado algum tempo, tiveram que sair daquele lugar. Mas porque Deus é assim. Deus faz coisas loucas e faz-nos parecer loucos a este mundo que não percebe patavina de Deus, mas nós estamos aqui para que Deus nos encha de revelação e sabedoria. Ok, gente? Ora bem, agradecer também aos irmãos que têm continuamente orado por mim, pela minha esposa, a minha família. Tirámos uns dias de descanso e basicamente foi mesmo para descansar, porque estando mesmo ao pé da praia, estão a ver o bronze, isto nem é cobra, quanto mais bronze. Portanto, fui 1h30 à praia, não é? Gastei o meu tempo a descansar, a dormir, ora me levantava, ora me deitava. Portanto, passei muito tempo a meditar. Mas foi mesmo para descansar e para pôr os sonos em ordem, e porque faz falta. Têm sido muitas as responsabilidades e por isso causa algum desgaste. Amém. Nós hoje vamos continuar por refletir, e possivelmente será a última desta série em que nós temos vindo a falar sobre unidade. Amém? Sobre unidade. Porque, sem dúvida, devemos manter a unidade da fé pelo vínculo da paz. Diga comigo, o vínculo da paz. E os irmãos sabem que os vínculos, ou os vincos, porque a palavra é a mesma, uma vez que sejam feitos, muito dificilmente nós os conseguimos tirar, até da roupa. É ou não é? E por isso é que às vezes andamos com as calças com 3 vincos. Não é o meu caso, que eu em casa já disse à minha mulher, não quer vincos. Apesar de ter aqui um vincozinho aqui. Certo? Mas os vincos às vezes são difíceis de tirar. O que significa quando nós conseguimos manter um vínculo, alguma coisa que marca a paz, então nós mantemos a unidade da fé, a unidade do Espírito, a unidade que faz com que, e se lembram daquilo que eu falámos da última vez, falámos acerca do facto de quanto mais em unidade nós tivermos, mais reforça a nossa capacidade de fluir em potência de Deus. E usámos o exemplo do quadro elétrico e das instalações elétricas. Quanto mais forte for essa unidade, mais poder de Deus irá fluir através de nós e nós não iremos ter curtos-circuitos na igreja, nem no meio do povo de Deus. Então,
queria hoje falar acerca do papel da nossa boca na construção da unidade. Amém? E diga assim, eu quero aprender a usar bem a minha boca. A palavra de Deus diz que a nossa boca é como a caneta de um hábil escritor. Com ela nós escrevemos histórias românticas, histórias para rir ou histórias de terror. Com ela nós criamos. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, há bocado estávamos a cantar e relembrar que um dia, duas coisas que hoje são muito difíceis para nós irão acontecer. E essas duas coisas são que a minha língua e a língua de toda a gente vai ter que confessar que Ele é Senhor. Porque a língua é tramada. Hein? E um dia, no governo do nosso Senhor Jesus Cristo sobre esta terra, todos terão que dizer realmente Ele é Senhor. A língua será finalmente rendida ao conhecimento de que Jesus é Senhor e é a majestade. E em segundo lugar, porque reconheceu e porque confessou, vão ter que dobrar o seu joelho, ou seja, a sua vontade, vão ter que se submeter à grandeza do nosso Deus. A língua é realmente, ou a nossa boca, é realmente importante e é uma das ferramentas principais na construção da unidade da igreja. E porquê é que nós falamos de unidade? Relembrar só isto. O facto de estarmos todos juntos numa sala não quer dizer que estamos todos unidos. O facto de sermos todos irmãos não quer dizer que estamos todos unidos. Certo, gente? E a unidade é tão importante, porque ela traz as condições para ligar e desligar. Para libertar ou para amarrar. Para, em concordância, orarmos e fazermos descer o céu à terra. E quando uma igreja aprende o poder da unidade, compreende também que é uma das coisas que nós não podemos permitir que acabe ou desapareça. E muitas vezes a unidade não aparece ou não existe, não tem a ver só porque existe conflitos ou problemas. Às vezes simplesmente por uma atitude de indiferença. E isso faz com que a unidade não seja construída. Unidade, mais uma vez relembro, não quer dizer que todos nós vamos pensar as mesmas coisas, vamos agir todos da mesma maneira, vamos vestir todos da mesma cor, usar todos o mesmo penteado e andamos aí todos a cantar o Hare Krishna. Unidade não quer dizer que todos nós vamos ter que ser todos iguais. Não, a palavra de Deus fala na unidade através da diversidade. E diz que é na diversidade que está a glória de Deus. Porque sabe, quando não há diferença, também não há necessidade de unidade. Só é necessidade de unidade quando a tendência é estarmos desunidos. Porque se já fôssemos todos iguais, unidade já não era preciso ser mencionada. Mas Deus fala acerca da importância. Efésios capítulo 4, versículo 29, uma passagem que os irmãos conhecem muito bem, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos outros. Amém? Volta a ler. Não saia da vossa boca. Qual boca? Da dele. Nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade de cada um, e assim transmita graça aos outros. E aqui a questão da palavra segundo a necessidade significa que não é apenas por prática rotineira, não estamos a falar de sermos hipócritas, não estamos a falar em sermos religiosos, estamos a falar acerca daquilo que falámos da outra vez, que é o papel do amor na construção da unidade. Quando nós estamos nessa construção de unidade através do amor, nós estamos atentos às necessidades uns dos outros, e a palavra que sai da nossa boca não é uma palavra apenas corriqueira, é uma palavra que visa edificar e abençoar a pessoa que está em necessidade, seja qual seja a sua necessidade. Até pode ser a necessidade de correção. Tu que és espiritual e vês que alguém está a precisar, tu com espírito de mansidão, sabe porquê? Porque nós visamos a edificação e visamos a unidade do corpo e não a dispersão do povo de Deus. Então a necessidade do outro leva-me a chegar ao pé dele e ter uma palavra de graça, uma palavra que vem ao encontro da sua necessidade. Não quer dizer com isto que nós não podemos brincar, não podemos contar uma anedota, não podemos... Agora depende das anedotas.
Se meter lá carradas de gindung, aquilo fica uma anedota muito picante. Hã? Mas não estou a dizer, e os irmãos conhecem bem, sabem que eu adoro brincar. Eu gosto de dizer piadas. Já em Setúbal, quando eu comecei o meu ministério, havia lá um irmão que me chamava o Gracinhas. Mas pronto, eu era jovem. Hoje as minhas piadas são mais refinadas. Mas estamos a falar daquela palavra, porque às vezes até através de uma piada pode ser a palavra certa para animar um irmão, para edificá-lo, certo? Para encorajá-lo. A língua ou a boca é um manancial de vida, diz a palavra de Deus, que deve ser utilizado para a construção da unidade, certo? Porque através daquilo que nós falamos, nós estabelecemos relacionamento, nós cuidamos uns dos outros, nós abençoamos, nós trazemos vida à vida dos outros. E isso faz com que nós consigamos construir proximidade, intimidade, cumplicidade e um verdadeiro espírito de fraternidade. Agora até parece um padre. Mas a fraternidade não é uma palavra só que é usada por religiões ou pelos movimentos socialistas. Fraternidade é a relação entre irmãos. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Quantos irmãos nós conhecemos na carne, daqueles que são da carne, carnucha, que são irmãos, mas nem se falam? Então, quando chega a altura de partilha de heranças, fica-se com o tacho, fica a panela. Hein? São irmãos. E às vezes, por causa de um pedaço de terra, que aquilo não serve, não é, para coisa nenhuma, famílias, irmãos zangam-se, deixam-se falar há anos. Eles são irmãos. Mas onde é que está a fraternidade? Não existe. Porque a fraternidade não tem a ver com o sermos apenas irmãos, mas nos relacionarmos como irmãos. Mantermos relacionamento. Não permitirmos que ofensas, porque elas vão aparecer. Pastor, aquele irmão bateu-me. E o irmão já deu outra face? Não, então vá lá. Não é a face oculta. É... Percebe o que é que eu estou a dizer? Isso vai acontecer, isso vai surgir, somos pessoas diferentes, graças a Deus por tanta gente diferente, tanta gente com pensamentos diferentes, formas de estar diferentes, gostos diferentes, hobbies diferentes, coisas fantásticas. Eu acho que isso é que é a riqueza de uma igreja. Mas a religião acha que não. E a religião é toda a gente estar enfiado na mesma forma. Entras aqui, passas pela tosquia, depois levas com a marca do ferro em braço. Nada disso. Unidade é percebermos que somos todos diferentes, mas somos todos de igual importância no reino dos céus. E quando percebemos isso, ficamos atentos às necessidades dos outros. E às vezes ficamos atentos até à ausência dos outros. Porque às vezes a ausência dos outros significa que há necessidade de alguma coisa. Às vezes juízo, mas pronto. Mas nós que somos irmãos em Cristo e vivemos essa irmandade, essa fraternidade, essa unidade, nós procuramos desenvolver um relacionamento de verdadeiros irmãos. Porque esta ideia que vem do mundo... Não, nós somos irmãos. Ninguém se fala uns com os outros. Eu tenho muitos irmãos, somos 97. Mas a gente não se fala. E só nos encontramos às vezes no Natal. No Natal é uma coisa giríssima. A gente faz a árvore de Natal e coisas. Falamos todos nas costas uns dos outros. Mas encontramos uma vez por ano. E depois durante o ano inteiro a gente não se fala. Isso não é ser irmãos. Isso é só ser filhos dos mesmos pais. Ser irmão é ter relacionamento de irmão. Por muito chato que ele seja. Ou eu. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, quando estamos a falar de somos irmãos, que a única coisa... Não é a única coisa. Que nós não vivamos de forma a que a única coisa que existe de relacionamento entre nós é dizermos a paz do Senhor. O grande chefe, cabeça de bufa, levanta-se. Hugo, paz do Senhor. Não é? E parecemos os índios, os apaches. Não é?
E de vez em quando, lá de vez em quando, a gente fuma o cachimbo da paz. Irmãos, não, nós vivemos em comunidade. Viver em comunidade significa vivermos como um. Como uma unidade. Uma só voz. Um só coração. Um só pensamento. E quando aqui estamos a falar, volto a dizer, não tem a ver com anularmos a nossa diferença uns dos outros, mas estamos a falar em termos de reino de Deus. Sermos capazes de nos aproximarmos em coisas que são essenciais, fundamentais para cada um de nós. Relacionamento com Deus. Sermos povo de adoração a Deus. Sermos povo de sacerdócio para ministrar aos outros. Sermos uma só voz. Qual voz? A voz de Deus. Amém? Tiago, no capítulo 1, no capítulo 3, vamos ler algumas passagens que eu sei que os irmãos normalmente gostam de vir à igreja para ler a Bíblia. Não, estou a brincar. Tiago, capítulo 3, versículo 7, diz assim, e eu vou ler numa versão ligeiramente diferente. Os homens têm domesticado, ou podem domesticar... Já agora, que horas são? 11h10? Estas cebolas... Então, pensei que isto estava atrasado. Os homens têm domesticado, ou podem domesticar, qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer espécie de serpente e de peixe. Não é? E aqui está até a fazer uma referência a poderes demoníacos que são representados por serpentes. Mas nenhum ser humano, na verdade, pode domar a língua. Ela está sempre pronta a expelir o seu veneno mortífero. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial e outras ela rompe em maldições, ou outras vezes ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isto não está certo. Uma fonte de água jorra porventura primeiro água doce e depois água amarga? Versículo 16. Vamos saltar. Porque nós precisamos de ler os contextos. Às vezes nós lemos um versículo ou dois, mas temos que perceber o que é que o apóstolo, ou quem está a escrever, está a descrever. Ele começa por falar na língua e depois avança para esta questão. Vamos saltar aqui alguns versículos. Versículo 16 diz assim. Ora, onde houver inveja ou ambições egoístas, e ambições egoístas é tudo o que eu apenas quero para mim, haverá desordem e todas as outras espécies de mal. Entretanto, a sabedoria que vem do céu, primeiro que tudo, é pura, cheia de calma e brandura, depois é amante da paz e cortês, tolera o debate e está pronta a submeter-se aos outros. É repleta de misericórdia e de boas obras, é cordial, correta e sincera. E todos aqueles... E quando eu estava a ler este versículo, lembrei-me do facto que o pastor Mário falou sobre isto no domingo passado, acerca de sermos pacificadores. E nesta versão diz assim, e todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e levantarão uma colheita de justiça. Ora, nós começámos por ler a dizer que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra que não seja boa para edificação, que vá ao encontro da necessidade das pessoas e transmita graça, transmite a sabedoria de Deus para a resolução de determinado problema. Aqui está a falar que aquilo que tem a ver com a nossa língua deve estar ligada à sabedoria que vem de Deus e não à sabedoria que vem da carne. Porque a sabedoria que vem da carne traz desordem, traz egoísmo, traz ambições, traz outras espécies de mal, diz que vai provocar desordem, vai provocar desunião, vai provocar conflitos e todas as outras espécies de mal. Mas quando nós temos a percepção divina da sabedoria de Deus, aquilo que é puro, aquilo que é cheio de brandura, cheio de calma, é amante da paz, é cortês, tolera o debate, estamos a falar de línguas, e está pronto a submeter-se aos outros, é repleta de misericórdia e de boas obras, é cordial, correta e sincera. E manifesta-se na nossa vida através daquilo que nós falamos uns com os outros. E por isso, aqueles que são pacificadores, porque nós estamos aqui para
pacificar e não para criar conflito, porque não é tradição nossa sermos contenciosos. Mas ser contenciosos não quer dizer que de vez em quando uma boa discussão não sabe bem. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque diz que os apóstolos às vezes juntavam-se e fechavam a porta, deitavam a chave fora e diziam assim: agora ninguém sai daqui até resolvemos os problemas. E eu adoro isto. Qualquer dia vamos fazer essa experiência. Fechamos a porta à chave, deitamos a chave fora. Porque diz que em determinadas alturas houve grande contenda entre os apóstolos. Portanto, quando diz ali contenda, não é no sentido de andarem a tirar sapatos uns aos outros como aos iraquianos, mas era estarem juntos, discutirem, falarem, às vezes acaloradamente debaterem sobre os assuntos importantes. Quando estamos aqui a falar acerca de sermos pacificadores, não está com isto a dizer que nós, por vezes, não temos conversas, debates acesas. Mas não temos por hábito sermos pessoas que semeiam contenda. Eu sei que os irmãos gostam de campismo, mas não faça nada contenda, está bem? Todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes. Diga comigo, sementes de paz, e por isso levantarão uma colheita de justiça. E que colheita de justiça é essa? Unidade. E nessa unidade, Deus movimenta-se livremente. Os irmãos já experimentaram ir almoçar à casa de uma família que não há trancada uns com os outros? Ai, não se pode dizer trancada, perdão. Alguém já experimentou irmos visitar uma família ou irmos almoçar com um casal que a gente vê nitidamente está ali um mau ambiente? Às 2 por 3 nós próprios ficamos contagiados com esse mau ambiente. Nós já não sabemos o que é que havemos de dizer, estamos com medo de dizer alguma coisa que saia fora da mãe e acabamos por levar também pela medida grossa. Porque existe essa atmosfera, esse ambiente, e quando esse ambiente é instalado, até aqueles que não têm nada a ver com o assunto acabam por também se sentir constrangidos e comprometidos pelo ambiente de conflito. Os irmãos percebem isso? Isto com as famílias, com os relacionamentos, em casa, no trabalho. A verdade é esta. Então deixe-me dizer, aquilo que nós pretendemos é construir uma tal atmosfera de graça, de glória, de unidade na igreja, que nós entremos por esta porta aí dentro e só pelo simples facto de começarmos a entrar um a um, já a glória de Deus começa a cair nesta casa. E podemos experimentar momentos de refrigério, momentos da presença de Deus como nunca experimentámos antes. Antes do grupo de louvor aqui começar a cantar, já a gente começa a cair debaixo do poder de Deus. Sabe porquê? Porque a atmosfera, em vez de constranger a presença do Espírito Santo, liberta a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo chega e diz assim: há festa, hoje vai haver festa, gente. Esta gente está toda bem, está tudo tranquilo, isto hoje vai correr bem. E de repente a gente senta-se à mesa do Pai e a gente celebra. Sabe, porque a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Não diz que é para a gente sentar à mesa com os inimigos. Os inimigos ficam a ver-nos a comer. Mas só se senta à mesa quem está na boa. Amém? Conta essa história de um grupo de sapos. Daqueles que às vezes a gente come. Um grupo de sapos ia a passear pela floresta. E às 2 por 3 há 2 sapos que caem num buraco. E como qualquer sapo, porque é isso que eles sabem fazer, nós, quando não gostamos, temos que engolir alguns sapos. Mas os sapos não têm que engolir nada, né? Eles, por isso, simplesmente reagem à situação. E os sapos começam a saltar, a tentar sair daquele buraco. E os outros sapos que ficaram cá em cima começaram todos aos gritos: epá, tu não vais ser capaz. Epá, tu não vais, isto é muito alto. Tu não és capaz, não és capaz. Às 2 por 3 houve um dos sapos que desistiu. E o outro tanto insistiu que saiu cá para fora. E os outros disseram: olha lá, tu não nos ouviste a gritar? Tu não nos ouviste a dizer que tu não eras capaz, que aquilo era muito alto? Não, é que eu sou surdo de um ouvido. E eu pensei que vocês estavam-me a encorajar. Então, se houver ausência de palavras, de honra, de encorajamento e de bênção, ao menos que Deus nos dê a graça de ficarmos surdos.
Hein? Porque deve sair da nossa boca. Tu não és capaz, pá. Não faças isso. Lá estás tu armado em campeão. O quê? Eu não ouvi. Todos nós temos problemas com a nossa boca. Todos nós temos dificuldade, às vezes, naquilo que nós dizemos. Todos nós temos que aprender a pensar naquilo que vamos dizer, como vamos dizer e a quem vamos dizer. Hein? Porque às vezes há pessoas que estão tão já viradas para ali que nós chegamos ao pé da pessoa, até dizemos uma palavra de bênção e a pessoa fica a se olhar para mim. O que é que este gajo quer? Quando a esmola é muita, o cego desconfia. E eu disse, olha lá, como é que tu sabes que a esmola é muita? Então é porque não és cego. Porque essa de que o cego desconfia da esmola quando é muita, então se eu meter lá uma nota grande, como é que ele sabe? É porque não é cego, se calhar é daqueles que levanta a paula. E depois tem aqueles que têm a paula. Mas pronto. Então, algumas sugestões que eu trago aqui aos irmãos para construirmos unidade. Em primeiro lugar, repensa a tua liberdade de falar. Sabe, a minha liberdade acaba quando começa a tua. Certo? O meu espaço termina quando começa o teu. O facto de podermos dizer ou fazer determinadas coisas não quer dizer que tenha que ser dito. O facto de eu poder dizer aquilo que me apetece não quer dizer que tenha que ser dito. Porque aquilo que tem que ser dito, deve ser dito para quê? Para dar graça àqueles que nos ouvem. Para vir ao encontro da necessidade. Para levar a pessoa a um processo de ajuda, de crescimento. E quando as pessoas são ajudadas e são abençoadas, elas ficam mais próximo de nós. Ou não? Quem é que gosta de estar ao pé do mal disposto? É que isto aqui não é a história da Branca de Neve e dos 7 anões. Os 7 anões é que tinham que ir para a mina todos os dias com o resingão atrás a mandar vir. Não é? Mas até a Branca de Neve preferiu ficar a dormir uns quantos séculos do que aturar o resingão. Certo? Não, eu agora ia dizer uma, mas não vou. E percebe? E que todos nós precisamos de aprender, porque isto é uma aprendizagem, irmãos. Percebem o que é que eu estou a dizer? Não estou a dizer que vamos para o inferno por causa disso. Eu estou a dizer que queremos construir unidade. Sabe para quê? Porque quanto maior for a unidade no meio do povo de Deus, maior será o poder e a graça de Deus no nosso meio. Deus prospera no nosso meio. Há graça, há bênção, há curas que acontecem, há milagres que acontecem, há libertação que acontece e a graça de Deus torna-se tão evidente que as pessoas lá fora vão olhar para nós e vão dizer, pá, aquela gente, como é que eles conseguem, pá? Mostrem-me lá os vossos estatutos. Que regras é que vocês têm para impor esta unidade? Não há regra, só uma regra. Chama-se amor. E nesse amor há cuidado, há respeito, há honestidade, certo? Há cuidado uns pelos outros. E aí as pessoas vão saber que realmente nós somos discípulos de Cristo por causa da forma como nos amamos. Se há coisa que a mim me magoa, e eu não estou a falar da Figueira da Foz, que eu sei que os irmãos aqui não têm destes problemas, mas noutras igrejas onde eu tenho estado, né, e já passei por vários continentes, continente, o Jumbo, Mini Preço, e a mim custa-me e entristece-me profundamente quando eu vejo as pessoas a darem tiros nos pés. E depois vem, pastor, ore por mim que estou coxo. Você está coxo, você precisa levar, mas é um tiro no outro pé também, que é para ver se começa a dançar. Pessoas que são cristãos, filhos de Deus, que fazem parte de uma determinada comunidade e depois, quando abrem a boca, é para falar da própria família. Falar mal. E eu digo, gente, tiramos tiros nos pés. Quando se sabe de um qualquer problema do pastor A, B, C e D, do apóstolo, do evangelista, não sei o quê, vai de enviar mensagens por e-mail e no Facebook a denegrir aquilo que infelizmente são situações menos boas que existem também no meio do povo de Deus. Não interessa se é aqui, se é no Brasil ou na China. Gente, a gente tem que dizer às pessoas é aquilo que é verdadeiramente importante. E aquilo que nós temos que dizer é que somos todos gente imperfeita, mas a gente ama-se com essas imperfeições.
Porque essa tem que ser a diferença entre nós e os outros lá de fora. É que aqui nós amamos mesmo sendo os chatos. E lá fora, os chatos não têm hipótese. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então repensa a tua liberdade de falar. Recusa deitar os outros abaixo. Usa a tua língua para edificar. Sabe o que é edificar? Edificar não é demolir. Então qual é o seu ministério? Eu sou o demolidor. Eu sou o Capitão América. Cada vez que abre a boca, deito tudo por baixo. É tudo arrasado ali. E é verdade, infelizmente, às vezes há coisas que têm que se deitar abaixo para construir de novo. Certo? Mas percebe o que é que eu estou a dizer? Mas a nossa boca deve edificar, deve encorajar. Os irmãos sabem que é verdade. Imagina, eu chego aqui, todo jeitoso. Alguns irmãos já disseram, pastor, é tão vaidoso. E eu trago uma roupa assim toda XPTO, pronto. XPTO, não tem nada de XPTO, mas pronto. Mas traz uma novazinha. Que traz uma coisita. Não é? Porque eu normalmente a comer sou assim um bocado espalhafatoso. E toda a gente só fala da nova. Hã? Toda a gente só fala da nova. Ai, pastor, está tão lindo, mas tem uma nova. Você quer levar? Ai, pastor, hoje vem tão giro, mas tem uma nova. Percebe? A nossa fixação nos pormenores menos bons. Aqui um jovem com este corpinho da Danone, todo jeitoso, todo interessante, e as pessoas olham, eu não estou a dizer que tem nova, estou a dar um exemplo. Olha a nova. E chega uma altura que as pessoas ficam tão convencidas que são uma nódoa. Não, mas há pessoas que acabam por ficar. Pode acontecer aquilo que uma vez aconteceu com uma pessoa. Chegou a casa, vinha do trabalho, pessoa deprimida, triste, porque se achava a si mesmo uma nódoa, porque às vezes no trabalho nem sempre é reconhecida, às vezes na igreja também ninguém dá por ela, e chegou a casa e foi à procura, não havia sabonete. Não havia sabonete, mas eu preciso tomar banho, viu lá o pacote do Presto. E mete a água na banheira e mete o Presto. Mete o Presto e deita-se dentro da água e toma banho. E passado uma hora sai lá de dentro um glutão e diz assim, ganda nódoa. Porque a pessoa crê que é uma nódoa. Porque toda a gente só fala da nódoa do outro, gente. As pessoas não dizem, as pessoas não... Mas os irmãos estão a perceber, a gente tem que levar isto de outra maneira, às vezes para nós percebermos. Livre-se da mentalidade da nódoa. Amém? Livre-se da mentalidade da nódoa. Porque há tanta coisa boa em todos nós que estamos hoje aqui de manhã. E os que não estão aqui. E os que estão a ver na internet eventualmente. Tanta coisa fantástica. Sabe quando Deus fala acerca de nós? É só coisas boas. Sabe quando Ele pensa... o irmão acha que Deus não sabe melhor acerca de nós do que nós mesmos? O irmão não acha que Deus não sabe as nódoas que eventualmente a nossa roupa espiritual ainda não tem? Claro que Deus sabe. Acha que Deus gasta tempo todos os dias a dizer qual é a nódoa na nossa vida, gente? Não, Ele fala-nos de quão fantásticos nós somos aos seus olhos. Quão amados, quão importantes. Quanta pureza já foi adquirida desde o momento que nós recebemos Jesus Cristo. Não está completo, mas vamos lá chegar, gente. Isto não é o 5 a sec. Então, aceitou Jesus, ao fim de 5 minutos já está, limpeza a seco. Já saiu? Não, então levas mais umas pancadas. A nódoa há de sair de qualquer maneira. Se não sair a bem, há de fugir de tanta pancada que leva. Nada disso, gente. Nós estamos aqui porque recusamos deitar abaixo uns aos outros e usamos esta língua para criar unidade. Coisas mais ricas. Devemos perguntar a nós mesmos, será que as nossas palavras são água fresca ou água amarga? Será que elas vão refrescar os outros ou vão queimar os outros? Ah, pastor, mas há água boa. Qual? A água ardente.
Há uma passagem que eu gosto muito, que está em Ezequiel 37. Esta é uma passagem que pode ser usada para muitos temas, e tem sido usada para muitos temas, mas que hoje eu gostaria de falar acerca do processo de reunificar aquilo que era algo que estava despedaçado em muitos cacos. Fala-nos acerca da visão que Deus deu a Ezequiel. E Deus deu nota que é uma visão, portanto isto não aconteceu na realidade, mas Deus mostrou esta visão a Ezequiel para ele perceber qual era o seu papel enquanto profeta no meio do povo de Deus. O povo de Deus estava em maus lençóis, estava em mau estado, estava em cacos, estava disperso, estava desligado, estava dividido, logo estava morto. E Deus traz-nos, apesar de que estavam todos no mesmo sítio. E estou a falar da chamada visão dos ossos secos. Deus deu a Ezequiel, em determinada altura, para ele perceber o estado da nação de Israel, diz que em visão que o levou a um lugar onde via-se um vale de ossos secos. E sabe, eles estavam todos lá. Só que todos eles estavam desligados uns dos outros. Todos eles estavam secos. Todos eles, com o tempo, se tornaram apenas ossos secos. E Deus mandou a Ezequiel fazer alguma coisa. E eu vou ler rapidamente, ainda temos mais uns minutos. E eu vou ler noutra versão, porque eu gosto de usar outras versões, às vezes com uma linguagem mais terra a terra. O poder do Senhor tomou conta de mim, e pelo seu Espírito, Ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me obrigou a andar entre os ossos, e havia um número muito grande de ossos, todos eles já estavam muito secos. Depois disto, o Senhor me perguntou: Filho do homem, achas que esses ossos podem mesmo voltar a viver? E eu respondi: Senhor, essa resposta só mesmo tu podes dar. Então ele me disse, o Senhor disse a Elias: profetiza, Ezequiel 37. O Senhor disse a Ezequiel, exatamente, perdão. Obrigado. Então ele me disse a Ezequiel: profetiza a esses ossos secos e diz-lhes o seguinte: ossos secos, ouçam a mensagem do Senhor. Porque ele afirma: farei a vida entrar novamente em vós outros. Colocarei músculos, carne e pele sobre vós, e depois vos darei vida novamente, e assim saberão que eu sou o Senhor. Obedeci ao Senhor e disse as palavras que ele me tinha ordenado. E enquanto ainda eu estava profetizando, comecei a ouvir um barulho estranho. Barulho de ossos batendo uns contra os outros. Os ossos estavam-se a juntar, cada um ocupando o seu próprio lugar. Quando eu olhei outra vez, já havia carne sobre eles, músculos e depois pele humana, e apesar disso os corpos ainda não tinham vida. Então o Senhor me disse: chama o Ezequiel e diz: ó Espírito, vem dos quatro cantos da terra e entra nestes corpos mortos para que eles vivam novamente. Eu chamei o Espírito, como o Senhor me tinha ordenado, e os corpos ganharam vida e se levantaram. E eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Amém? Sabe, com a língua de Ezequiel e com as palavras que Deus disse a Ezequiel para falar, Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, fala aquilo que vai ao encontro da necessidade da situação. Fala aquilo que vai produzir graça naquilo que estes ossos vão precisar de ouvir. Vem ao encontro de um povo que está todo ressequido e que está todo dividido e está todo separado. E com a boca de Ezequiel profetizando, porque a nossa boca profetiza vida ou não, ele falou e diz que começou a reunificação. E note, os ossos secos já eram o povo de Israel. Eram ou não eram? Já eram. Estavam todos no mesmo sítio, estavam ou não estavam? Mas só aproveitavam para os cachorrinhos. Se aparecessem lá e olhassem para aquilo, estão no céu. Tantos ossinhos para roer. E esta era a realidade espiritual do povo de Israel. Então, Ezequiel profetiza, Ezequiel abre a boca, fala palavras de vida.
Fala palavras de graça. Fala palavras que aqueles ossos secos precisavam de ouvir. E de repente começou a reunificação. Repare, não começou logo. Eles não se tornaram logo um grande exército, porque esse é o objetivo final de Deus. Começou primeiro osso com osso. Imagine, diz a palavra de Deus que isto era uma imagem do povo de Israel. E o povo de Israel estava todo desconjuntado. Estava todo separado, todo fragmentado. E assim que palavras certas começaram a ser ditas, diz que um processo de unidade, de reunificação de osso com o seu osso, começou a acontecer. E quando isto acontece, primeiro o osso precisa de estar com o seu osso. Porque unidade visa um bem final, que é construir e levantar uma igreja como um exército poderoso de Deus. Porque os ossos não vão à guerra. Os esqueletos não vão à guerra. Isto é nos filmes de terror, que agora o Senhor dos Manéis e o não sei quê. Vão lá os esqueletos ambulantes. Nada disso. Isso é só nos filmes. Esqueletos não vão à guerra. Já foram, se calhar. Já. O osso liga-se com o seu osso. Primeiro, o osso liga-se com o seu osso. Sabe o que é isto? Unidade. Não separa o homem o que juntou Deus. Porque não é bom que o homem esteja só. Não fomos chamados para viver de forma individualista. Fomos chamados para viver como um corpo. E depois do osso ligado, primeiro o osso teve que encontrar o seu osso. E é interessante o processo, sabe? Que aquilo eram os ossos todos a baterem uns nos outros. Porque ele diz que começou a ouvir um barulho esquisito. Imagina o que era esta sala cheia de ossos secos e começarem os ossos à procura do seu osso. E algum, qualquer dia, já vai fazer um jogo para a PlayStation baseado nesta visão. Os vários níveis é encontrarmos o osso. E depois do osso, então, surgiu os nervos. Sabe o que é os nervos? Os nervos é os ligamentos. É aquilo que vai manter o osso ligado. Já não é ficar só o osso encostado. Encontrei o meu osso. Mas, de repente, algo mais acontece nesta proximidade. Começa-se a criar ligação. E depois da ligação, não sabia que tínhamos aqui um relógio de pêndulo. Só falta sair o cuco. Aqui, cuco. É para controlar a pregação. Isto é os malandros. De repente, surgem os nervos, começam os ligamentos. E à medida que a unidade começa a ser restaurada, começa a criar corpo. Deixem-me dizer, meus irmãos, nós só somos corpo quando a unidade começa a ser restaurada. Por de resto, podemos ser apenas uma multidão de pessoas. Mas só começaremos a ser verdadeiramente corpo quando não somos só ossos no mesmo sítio. Somos ossos ligados por ligamentos, por relacionamentos, por compromissos de aliança uns com os outros. Amém? E por fim veio a carne e por fim veio a vida que tornou aqueles ossos que antes estavam divididos num corpo poderoso, num exército poderoso para marchar sobre a terra e conquistar a terra para Jesus. O Espírito, diz a palavra de Deus, é derramado sobre toda a carne. Não diz que é derramada sobre todos os ossos. E esta, hein? Não diz lá, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos os ossos. Não, é sobre toda a carne. Porque é necessário que o processo de restauração, de reunificação, de corpos que podem receber e podem ser usados por Deus debaixo desse Espírito, Deus não vai usar um osso isolado. Isso foi os homens das cavernas. Mas nós não somos mais homens das cavernas. Uga, uga. Então, para que uma igreja se torne um verdadeiro exército, é preciso a ação de aprendermos a libertar palavras proféticas de vida uns sobre os outros. Aleluia. Veja o que é que diz Efésios capítulo 4, 15, 16. Diz assim: ora, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, não é só os ossos. Diga comigo, o corpo inteiro.
bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, estamos a ver aqui aquilo que aconteceu na visão dos ossos secos, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe quando é que o corpo cresce? Quando todas as partes estão ligadas. Quando os ossos estão ligados pelos ligamentos e pelas juntas. Não as de freguesia nem as de bois. As juntas. Certo? Quando carne começa a... Porque quando nós nos ligamos, carne começa a vir. E carne aqui estamos a falar de substância de vida. Estamos a falar daquilo que dá estrutura. Aquilo que dá visibilidade. Ninguém gosta de olhar para um esqueleto. Se eu agora de repente tirasse a minha carne e ficasse só aqui o esqueleto, os irmãos dizem, coitadinho. Ninguém gosta de ver um esqueleto. Um esqueleto até é assustador. Normalmente os ossos são símbolo de morte. Daí os piratas usavam a caveira e tal. Por isso é que Jesus morreu no lugar da caveira. Lugar da morte, da maldição. Jesus foi aos ossos para sair de lá com vida. Ei, gente, amém? Estamos a falar aqui de verdades espirituais, de coisas verdadeiras. E diz que quando o corpo já está inteiro, já está ajustado, já está ligado pelo auxílio de todas as juntas, diz então que segundo a justa operação de cada parte, o corpo cresce, é abençoado, é edificado, gente. Aleluia. Sabe o que é que isso significa? Significa que todos nós vamos crescer. Significa que o meu dedo pequenino do pé é abençoado por aquilo que todo o corpo faz. Amém? Significa que todos os elementos mais ativos ou menos ativos, mais visíveis ou menos visíveis do meu corpo, eles desfrutam do todo. E todos nós somos abençoados. Todos nós, os órgãos. E os irmãos a mesma coisa. Porque a justa operação, quando já estamos todos ligados. O que é isto, estamos todos ligados? É isso mesmo. Estamos em relacionamento uns com os outros. Estamos em unidade. Estamos cuidando da vida uns dos outros. Não, pastor, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Então também ninguém tem nada a ver com a tua. Desenrasca-te. Pastor, não se diz uma coisa dessas em cima do púlpito. Desenrasca-te. Percebe? Porque essa mentalidade é a mentalidade que é o venha a mim, mas eu não vou a lado nenhum. Percebe o que é que eu estou a dizer? Hein, gente? Quando eu estou aflito, irmão, ora por mim. De repente eu sou abençoado. Não vou mas dizer nada, senão não me vêm pedir dinheiro. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Sabe? Gente, Deus procura não apenas um monte de gente dentro de uma sala. Deus procura um corpo onde Ele habita, onde Ele se pode mover nesta terra e fazer milagres. E não é por acaso que o diabo tem dado tanto esforço, feito tanto esforço para nos mantermos cada um no seu cantezinho. Não percebemos às vezes esta revelação. Nós podemos, pela nossa boca, curar, libertar, podemos profetizar para trazermos pessoas para fora do vale da desunião e torná-las um corpo connosco, um exército. Então vamos semear sementes de vida, sementes de encorajamento na vida das pessoas. Mesmo que também nós ainda estejamos nesse vale. Vamos começar a ganhar a visão espiritual de Deus. E vamos começar a dizer, que ossos feios, que ossos secos. Sabe, nem Ezequiel, quando Deus lhe perguntou, Ezequiel, tu achas que estes ossos podem viver? Eu acho que Ezequiel pensou no que é que havia de responder. Eu acho que até Deus testou Ezequiel. Deixa-me lá ver se ele está preparado para usar a sua boca para profetizar vida e trazer um tal avivamento. Ezequiel ficou assim bem. Senhor, tu sabes. Deixa-me lá contra... Eu? Não, senhor, isso é impensável. Isto está tudo seco. Nem vale a pena. Não podes fazer mais meia dúzia de Adãos. Então tu fizeste o Adão e Eva, podes fazer aqui mais meia dúzia deles. Não é preciso ir buscar aqueles já estão secos. Ezequiel podia ter dito isso. Ou então armava-se em campeão com... O quê? Isto é canja de galinha. E não é com uma perna, é com as duas pernas às costas e eu vou de gatas. Mas a gente, isto é uma maravilha. Isto é aleluia, em nome de Jesus já está acontecendo. Não, Jesus...
Ezequiel não se passou. Ezequiel soube manter o seu cuidado. Disse, Senhor, tu sabes. Ok. Então tu estás pronto. Ezequiel começa a profetizar. E ao fazê-lo, as coisas começaram a acontecer. Então, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade na forma como usamos a nossa boca para a construção da unidade do povo de Deus. E já agora deixem-me dizer, não estou só a falar de nós, como dizia a Leila, de nós. Nós. Mas isso é lá de uma zona do Brasil, não é? Não é em todo o Brasil que dizem nós. Cá em Portugal há zonas que dizem nozes. O que é que eu ia dizer? Já me esqueci com as nozes. Ok, obrigado. Por causa das... Eu estou a falar também daqueles que, não fazendo parte desta traineira, mas são pescadores no mar como nós, noutros barcos. O quê? Aquela traineira? Pá, aqueles gajos não prestam para nada. Aquilo é um barco velho, pá. Redes furadas, ou então redes com malha mais pequenina. Mas não são muito legais a fazer as coisas. Ouça, usa a sua boca para profetizar a vida. Não usa a sua boca para plantar sementes que depois, mais tarde, vai-lhe trazer uma colheita que não vai agradar. Porque na mesma medida com que medirmos, nós seremos medidos. Aquilo que semearmos, nós vamos colher. Então nós precisamos, sim, às vezes, eu sou pastor, tenho as minhas convicções, tenho a minha experiência, eu posso dizer, não, mas aquilo que ensinam ali não é bem aquilo que eu creio. Eu não concordo com aquilo que está ali a ser feito. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é espetar a faca. Sabe? Cada vez mais há pessoas a batalhar contra as touradas. E a gente tem que acabar também com elas. Porque isto de andar a espetar farpas uns nos outros tem que acabar. Hein? É que a gente tanta farpa espeta que às vezes isto aqui já parece as festas de em Pamplona, não é? Em que de repente os bois vêm todos atrás de nós tanto picámos, de repente os bois soltam todos e a malta vai toda a correr e a malta que até gosta quando leva assim uma pancada. Sentem-se vivos. Mas eu acho que esse não é o papel da igreja. O papel da igreja não é andarmos a falar mal de ninguém. O papel da igreja é falar bênção. E sabe porquê que há pessoas que falam mal de toda a gente? Porque também não conseguem falar bem de si próprios. A sua imagem, aquilo que sentem acerca de si mesmos, às vezes é tão... Olha, é a tal história da nódoa. Que todos são nódoa e a capacidade de olharmos em fé. Porque, mais uma vez, também estamos a falar de fé. Isaías 50, versículo 4, e termino aqui. Já mencionámos isso há bocadinho. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos. Ou seja, a língua dos instruídos não é daqueles que... E nós em Portugal temos a ter uma classe de instruídos, não é? Que vão um dia à universidade e já têm um curso. Não é? Eu também vou pedir a equivalência para Papa. Porque eu tenho já muitos anos de experiência de igreja. Não é? Propósito agora. Bem, desviamos dessa. E já me esqueci outra vez. Os instruídos. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos. Aqui os instruídos não quer dizer que eu tenho muito conhecimento intelectual, que eu tenho um curso bíblico. Nada disso. Eu já disse isso aos irmãos, eu tenho pessoas na minha vida que, não sabendo ler e escrever, foram conselheiros de pastores. Pela instrução que a graça de Deus lhes concedeu. Ter-se a língua dos instruídos é saber usar bem a sua boca para transmitir. Agora veja bem o que é que Isaías diz. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta... Agora, há aqui outra questão. Muito bem, língua dos instruídos. Muito bem, como é que eu adquiro essa instrução? Depois diz, com uma palavra eu consiga, para que eu saiba sustentar com uma só palavra aquele que vem oprimido, cansado, com necessidade. Mas para que isto aconteça, é preciso outra coisa. Diz aqui, Ele desperta-me todas as manhãs. Ele desperta-me o ouvido
para que eu o ouça como um discípulo. Porque ninguém é instruído se não se deixar instruir, se não passar tempo com o mestre. Nós dificilmente conseguiremos mudar as nossas confissões se não substituirmos primeiro o substrato que está dentro de nós. Porque a língua fala de que o coração está cheio. E o coração enche-se com aquilo que ouve do seu mestre. Ele desperta-me pela manhã. Ele desperta-me pela madrugada. Eu por natureza, gosto de dormir. Mas isso sou eu. É um vício que eu tenho. Chega à noite e dá-me o sono. Eu já tentei... Não consigo. Vou para a cama e durmo. Mas há alturas em que não consigo. Ou porque Deus me desperta, ou porque eu estou preocupado e não consigo ferrar no sono. Não é? O Luís há bocado estava-me ali a dar um segredo. Mete medronho pelo meio, não é? Mas a hora que eu melhor... na minha vida, que eu melhor se adequa à minha capacidade de ouvir Deus é pela madrugada dentro, sem dúvida. E se os irmãos até forem às Escrituras, vão encontrar uma série de palavras acerca de pela madrugada buscarmos ao Senhor. Davi falava muito acerca disso. Não sei explicar se é pela atmosfera, se é porque estamos mais desligados de outras coisas, se o próprio ambiente nos sensibiliza mais a ouvirmos Deus, mas esse é um facto. E comigo isso acontece. Eu adoro quando posso estar de madrugada a orar e a falar com Deus. E sabe, nós para podermos comunicar aos outros, eu não estou a dizer aos irmãos que acordem de madrugada, mas precisamos, sem dúvida, de gastar tempo com o Mestre todos os dias, nem que seja um pouquinho, para ouvirmos aquilo que nós depois iremos utilizar no abrir da nossa boca para sustentar a vida daqueles que nos rodeiam. E aqui é quando o povo já deixou de ser uns ossos secos, já deixou de ser apenas uns ossos com ligamentos ou apenas com carne e pele, mas já se tornou um verdadeiro exército. E nós somos os verdadeiros soldados da paz que vamos em missões de socorro. E estamos dispostos para que no abrir da nossa boca não saia uma palavra torpe. E mais uma vez eu digo uma palavra torpe, não quer dizer que a gente não pode falar de futebol, e não pode falar da família, e não pode falar do custo de vida, e não pode falar de coisas que a gente gosta. Não estou a falar disso. Estou a falar que em momento de necessidade saia da nossa boca uma palavra que encoraje e não deita abaixo. Eu não sou assim, eu sei que aqui esta igreja também não é. Nós não estamos aqui para mandar ninguém abaixo. O diabo é que está aqui para mandar as pessoas lá para baixo. Mas nós estamos aqui para puxá-las lá para cima. Porque Deus olhou para nós e puxou-nos do vale da morte para o reino do Filho do seu amor. E me disse, a partir de hoje, comes comigo à mesa. A partir de hoje, és meu filho. Ai, paizinho, mas eu ainda sou coxo, sou marreco, tenho este problema, eu sou como o Mefibosete, tenho uns defeitos. Mas não faz mal, sentas-te à minha mesa e comes comigo. Daquilo que eu tenho é aquilo que tu tens. Tu hoje és um comigo. E a partir de hoje, eu estou aqui para te encorajar e edificar. Gente, nós somos essa igreja. E vamos trabalhar para sermos essa igreja. Não estamos aqui, como já ouvimos, palavra profética através da boca do pastor Ted. Não estamos aqui apenas para conquistar a comunidade lá fora. Nós estamos aqui para nos tornarmos nós mesmos uma comunidade. Comunidade, a gente pode dar o nome, é isto. Somos uma comunidade porque pertencemos aqui à igreja do CCBA, na Figueira. Fazemos parte desta comunhão aqui e estamos juntos. Mas isso não quer dizer forçosamente que na verdadeira essência da palavra e na vivência da igreja, nós sejamos essa comunidade. É uma jornada que nem sempre é fácil, porque implica pôr de lado muito conforto, muita proteção, muito... Este é o meu espaço. Mas essa é a vontade de Deus. E uma coisa eu garanto aos irmãos, quando nós começarmos a fazer isto, aí nós vamos encontrar prazer em juntar-nos para beber um chá, até para orarmos. De repente a oração começa-se a tornar um exercício apaixonante. Porque nós já não é só orar, é estarmos duas pessoas que, somos amigos, duas pessoas a orar um pelo outro. Nós temos prazer. O irmão percebe o que é isto? Eu acho que isto se perdeu há muito tempo.
que é, irmãos, vamos orar. Mais um problema. Jesus do céu, ninguém me pede para coisas, é só para orar, pelos, já estou como o outro. Então o que é que se quer? Dá-me as costas, olha, aguento-se também eu. De repente nós começamos a ter prazer em orar. Porque estamos a orar por alguém que nós verdadeiramente amamos. Há relacionamentos. Sabe que há milhares de pessoas que têm passado pelas igrejas e hoje não estão nas igrejas porque não se fixaram, porque não houve relacionamentos. Quando Deus diz, amplia o lugar da tua tenda, estica as tuas cordas, ligamentos, e firma bem as tuas estacas, convicções, compromissos. O aumento da casa de Deus passa sempre por relacionamentos. Passa sempre por firmar com relacionamentos. É assim que a casa se mantém. É assim que a casa aumenta. Amém? Oh, glória. São 10 para o meio-dia, portanto hoje dou 10 minutos de bónus aos irmãos. Não vou inventar. Fique sentado durante um momento. Mais um bocadinho, pelo menos. E vamos tirar só um momento para orarmos. E dizermos, talvez a nós mesmos, ou perguntar a nós mesmos, será que aquilo que eu ouvi hoje, nesta manhã, a mim me diz alguma coisa? Será que desperta em mim algum lado que tem estado inerte, tem estado indiferente? Porque deixem de dizer, gente, Deus não se impressiona com os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades. Deus impressiona-se com a nossa vontade em amarmos os outros, em ouvirmos os outros, em sustentarmos os outros, em oração, em apoio. E se não tivermos nada de novo e nada de bom para dizer, não vamos inventar. Vamos dizer, ok, eu vou orar. É aquilo que eu posso fazer. Não sei o que dizer. Sabe? Quanto mais anos passam na minha vida e a ser pastor já em vários sítios e de muita gente, eu cada vez tenho mais cuidado em precipitar-me em dizer às pessoas, seja o que for. Eu já deixei de passar receitas avulsas. Às vezes eu tenho que dizer, olha, não sei o que é que lhe é dizer. Claro que eu posso ir à Bíblia e buscar uma série de versículos. Mas será que é aquilo que Deus tem para dizer à pessoa? Será que é isso que vai fazer a diferença? Então mais vale dizer assim, olha, vamos orar. Vamos orar. E se calhar temos que aprender isto nesta manhã. Está bem? E vamos dizer, Deus, tal como Davi disse uma vez, Senhor, põe um guarda na minha boca. Ajuda-me. Ele dizia que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca te sejam agradáveis. E eu acredito que esta igreja tem um potencial tremendo. Tremendo, 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 tremendo. Figueira está à espera da manifestação desta casa. Mas sabe, essa manifestação não pode ser ouça aqui, ouça acolá. Não pode ser só barulho. Tem que ser um exército que se reuniu. Porque é isso que é a palavra reunião. Fantástico. Espírito Santo, fala nesta manhã aos nossos corações. Ajuda-nos e capacita-nos nesta manhã a conseguirmos tomar uma postura, uma determinação em crescermos nesta área, em estarmos atentos a esta área, em nos tornarmos verdadeira comunidade fraternal, cheia de cuidado e de relacionamento uns entre os outros. Paizinho, queremos reconhecer e precisamos da tua ajuda. Que eu não sou mais nem menos do que o outro. E todos os que estão aqui, os que não estão aqui, e aqueles que hão de ser atraídos à tua casa, Senhor. Temos igual importância aos teus olhos. E todos nós precisamos desse cuidado, desse ministério. Queremos, Senhor.
Já tentámos, nem sempre temos conseguido. Mas ajuda-nos. E eu sei que há irmãos aqui nesta manhã que já tentaram várias vezes. E cada vez que tentam dar um passo em frente nesta área, o diabo planta no vosso caminho alguma situação que vos magoa, que vos decepciona, que vos desaponta, e vocês deram um passo à frente e 2 ou 3 passos atrás. E diz assim: bolas, cada vez que eu tento agir da forma certa, eu mesmo acabo por ser desapontado. Mas deixe-me dizer uma coisa. Comece a abrir a sua boca. Comece a abençoar. Comece a orar. Comece a declarar profeticamente sobre a sua própria vida e sobre a vida dos outros. Reunificação. Vida de Deus. Sobre áreas de relacionamento. A própria palavra diz que uma casa dividida não pode subsistir. E nós não queremos apenas subsistir, nós queremos ser vitoriosos. Gente, nós fomos um povo chamados para a vitória. Nós fomos um povo chamados para ver milagres. E agirmos em autoridade no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou responder, depois tua voz ouvir, me ajoelhar e decidir. Eu vou me humilhar